Olá, nós estamos aqui para falar para você nesse momento sobre algoritmo genético, com o cumprimento de uma matéria de inteligência artificial. E eu ainda não me apresentei. O meu nome é Maria, sou estudante do IFES e vamos falar um pouquinho para vocês, de uma forma bem sucinta, acerca de algoritmo genético. Bom, primeira coisa, nós vamos entender ou ver o conceito de algoritmo genético. Algoritmo genético consiste em uma técnica de inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar soluções aproximadas em problemas de otimização. O criador do algoritmo genético, ou AG, foi John Holland, em 1975. E o AG depois foi popularizado por um de seus alunos em 1989. Os algoritmos genéticos, eles são utilizados para solucionar problemas de otimização e aprendizado de máquinas. Quais são os requisitos para a implementação de uma AG? O primeiro requisito são as representações das possíveis soluções do problema no formato de um código genético. Um outro requisito que nós vamos ver é a população inicial, que contém a diversidade suficiente para permitir ao algoritmo combinar características e produzir novas soluções. Há também a existência de um método para medir a qualidade de uma solução potencial. Um outro requisito está relacionado a um procedimento de combinação de soluções para gerar novos indivíduos na população. Além disso, um critério de escolha das soluções que permanecerão na população ou então serão retirados desta. E, por fim, um procedimento para introduzir periodicamente alterações em algumas soluções da população. E nós podemos ver que, desse modo, mantém-se a diversidade da população e a possibilidade de se produzir soluções inovadoras para serem avaliadas pelo critério de seleção dos mais aptos. Nós falamos um pouco acima, sobre otimização. Falamos que os AGs são utilizados para solucionar problemas de otimização e aprendizado de máquinas. Mas o que é otimização? Bom, a otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Ela consiste em tentar várias soluções e utilizar a informação obtida neste processo de forma a encontrar soluções cada vez melhores. E a otimização, ela é classificada em dois tipos. Nós temos a otimização numérica, que opera sobre o valor de retorno de funções matemáticas, e também a otimização combinatória. O seu objetivo é descobrir qual a melhor combinação dos recursos disponíveis e as suas características para otimizar o seu uso. Bom, como é o funcionamento dos algoritmos genéticos? Eles têm como uma ideia básica, o funcionamento tem como ideia básica tratar as possíveis soluções do problema como indivíduos de uma população que irá evoluir a cada iteração ou geração. Mas para isso é necessário o quê? É necessário construir um modelo de evolução onde os indivíduos sejam soluções de um problema. E existem alguns passos para isso. O primeiro passo que nós podemos ver é a população inicial. Em seguida, nós temos a avaliação. Depois nós temos a seleção. Após, nós temos o cruzamento e temos também a mutação, onde esses dois fazem parte dos operadores genéticos. Em seguida, nós temos a atualização. Após a finalização,
né? E tudo correndo bem, então, nós vamos para o último passo, que é a solução final. Bom, nós vamos tratar de uma forma rápida sobre cada um desses passos. Esse primeiro passo, que é a população, normalmente é formada por indivíduos criados aleatoriamente. As populações, normalmente muito pequenas, têm grande chance de perder a diversidade necessária para convergir a uma boa solução, pois fornece uma pequena cobertura do espaço de busca do problema. Entretanto, se a população tiver muitos indivíduos, o algoritmo poderá perder grande parte de sua eficiência pela demora em avaliar a função de aptidão de todo o conjunto a cada iteração, além de ser necessário trabalhar com maiores recursos computacionais. Então, existe o pós e o contra de ser menor e maior. A segunda é a avaliação, onde neste componente será calculado através de uma determinada função o valor de aptidão de cada indivíduo da população. E a função, né, é a função de aptidão ou fitness. Essa função, toda a população, né, é avaliada, e nós podemos ver também que é através dessa função que se mede quão próximo o indivíduo está da solução desejada ou quão boa é essa solução. Após também, né, nós temos aí a seleção, onde escolhem-se os indivíduos de melhor valor, dado pela função de aptidão, a função acima, como base para a criação de um novo conjunto de possíveis soluções chamado de nova geração. Há diversas formas de seleção. Entre eles, há um método de seleção por roleta e um método de seleção por torneio. Bom, nós vamos ver um método, que é um método de seleção por roleta. Nesse método, é considerado o melhor método, né? Quanto maior o fitness, maior a probabilidade dele passar para a próxima geração. Entretanto, o melhor indivíduo pode não ser selecionado, né? Não significa que em todos os momentos o melhor indivíduo será selecionado. Entretanto, há um problema aí. Neste método, um dos problemas encontrados pode ser o tempo de processamento, já que o método exige 2 passagens por todos os indivíduos da população. Nós temos, além da seleção por roleta, nós comentamos sobre o torneio, o método de seleção por torneio. Este método, ele é o mais utilizado, apesar de eu não ter uma ilustração aqui, mas ele é o mais utilizado, pois ele oferece a vantagem que o método por seleção por roleta não tem, que não exige que a comparação seja feita entre todos os indivíduos da população. Bom, continuando então no funcionamento dos AGs, nós temos então o operador de cruzamento, e esse operador é considerado operador genético predominante. Através do cruzamento são criados novos indivíduos, misturando características de 2 indivíduos pais. Nós vamos ver depois um exemplo, né, desse operador. E nós temos também o de mutação, operador de mutação, onde modifica aleatoriamente alguma característica do indivíduo sobre o qual é aplicada. O operador de mutação, ele é necessário para a introdução e manutenção da diversidade genética da população, né? Nós podemos ver aqui que esse é necessário para a introdução, como eu já falei, e desta forma a mutação assegura que a probabilidade de se chegar a qualquer ponto do espaço de busca possivelmente não será 0. O operador de mutação
é aplicado aos indivíduos através de uma taxa de mutação geralmente pequena. Nós temos aqui um exemplo do operador de cruzamento, onde há mais de um indivíduo, né, aqui pais, onde os seus descendentes vão ter os genes desses dois pais. Né? Nós temos também o operador de mutação, onde há um ponto de mutação, e é justamente aí onde, como eu disse acima, que a qualquer ponto de espaço de busca possivelmente não será zero. Né? Nós temos, continuando no funcionamento dos AGs, nós temos ainda a atualização. Nessa etapa é definida a porcentagem de indivíduos em cada iteração do algoritmo genético ou a cada N iterações realizadas. Nós podemos ver também que os indivíduos criados nessa geração podem ser inseridos na população e indivíduos já pertencentes à população podem ser removidos. Né? Então, pode haver tanto a questão do ser inserido e aqueles que já estão podem ser removidos. E nós temos ainda a finalização, onde nessa etapa é verificado se o AG deve continuar ou não evoluindo a sua população. E é interessante que nessa etapa verifica se o AG se as condições de encerramento da evolução foram atingidas, né, retornando para essa etapa de avaliação em caso negativo e encerrando a execução em caso positivo. Então, se no caso há uma verificação na finalização e nessa verificação retorna-se para a etapa de avaliação se as condições de encerramento foram negativas. Então, volta lá para a avaliação. Caso tenha sido positiva, aí sim chega ao resultado final, que no caso é a finalização, ou melhor dizendo, o resultado final. E ao finalizar os ciclos do AG, basta selecionarmos na população atual o cromossomo do melhor fitness. Bom, veremos agora as vantagens e desvantagens do AG. Vantagens: não requerem conhecimentos ou informações dos gradientes da superfície definida pela função objetivo. Segunda vantagem, apresenta um bom desempenho para uma grande escala de problemas. Outra vantagem, são de fácil implementação e proporcionam maior flexibilidade no tratamento do problema a ser resolvido. Existem outras vantagens, eu coloquei apenas 3. Nós temos também as desvantagens, que são a dificuldade para achar o ótimo global exato. Uma outra desvantagem é que requerem um grande número de avaliações de funções de aptidão. E uma terceira desvantagem está relacionada às grandes possibilidades de configuração que podem complicar a resolução do problema tratado. E nós podemos ver também que, para os problemas de otimização, as vantagens do emprego do algoritmo genético são consideráveis, principalmente pela sua versatilidade na obtenção de soluções ótimas globais, enquanto espera-se que suas desvantagens sejam sanadas por uma maior consolidação da técnica e pelo avanço das capacidades computacionais. Bom, estamos então chegando ao final, né, do nosso vídeo, desse pequeno estudo, e nós tiramos, né, a ideia central desses sites, né, ou do livro que aqui foi colocado, e espero que possa te ajudar
e que Deus abençoe sua vida.